Esse filme é recomendado para quem gosta de dramas históricos baseados em fatos, excelentes diálogos e reflexões profundas. É distribuído pela A2 Filmes. Quer saber mais? Fica aqui, eu te conto. Father, I'm begging you. Please find me just one piece of bone. He's a psychopath and a convicted killer. No one is beyond redemption, Vinny. Qual a diferença entre culpa e responsabilidade? A culpa de um crime de assassinato cruel recai sobre o criminoso, mas é sobre os parentes da vítima que recai a responsabilidade de seguir com a vida. When I hear you speak of my child's death, my heart cries out to kill you. A mother's heart cries out for that. My child looks down on us now. I can feel it. Se pelo menos a família sabe o que aconteceu com o desaparecido, a dor pode ser infinitamente menor do que a da família que simplesmente não sabe o paradeiro. E nesse caso, é duro admitir que a certeza da morte pode ser reconfortante. Desde a tragédia Antígona, muitas produções nos apresentam a dor das famílias que não tiveram a dignidade de enterrar os seus mortos. A transição democrática na África do Sul foi muito dolorosa, mas pacífica. Depois de anos de opressão estatal violenta numa sociedade marcadamente dividida entre pessoas brancas e pretas, o processo transicional permitiu o surgimento de uma sociedade democrática, caminhando para a restauração psicológica e para a reconciliação social. Um dos fatores principais para o êxito desse processo foi o fato de ter se optado pela justiça restaurativa, como meio de resolver os crimes cometidos pelo regime passado. Por meio de uma comissão da verdade e reconciliação, a África do Sul abriu mão de um modelo punitivo tradicional, sem deixar de lado a culpabilização dos criminosos e também a apuração da verdade. Foi graças ao exemplo do Nelson Mandela, que foi solto depois de 27 anos de prisão, e graças à condução moral do arcebispo Desmond Tutu como baluarte de uma nova forma de justiça, que o país não se desintegrou em novas disputas de poder. Vocês conseguem entender a que ponto que se chegou ali? A quantidade de criminosos por racismo no país era tão grande que era isso ou mais guerras. A decisão na África do Sul foi muito difícil. Num resumo muito grosseiro aqui da minha parte, se contasse tudo o que fez aliviando a dor das famílias, um criminoso seria absolvido. Era mais importante ter informação sobre os parentes desaparecidos do que colocar todo mundo em julgamento. Era melhor a honestidade do que ver criminosos mentindo e depois possivelmente não sendo julgados ou sendo absolvidos. O que tiveram, no final das contas, foi uma enxurrada de informação sobre os desaparecidos. O que aprenderam foi que a democracia era mais importante do que o senso comum óbvio de justiça e que para isso teriam que conviver com o assassino do seu irmão vivendo ali na rua de baixo. É por isso que as decisões políticas mais marcantes da história e mais valorizadas também nem sempre soam justas para os nossos ouvidos no primeiro momento, mas pode ter certeza que são pautadas em necessidades humanas. Não é à toa que o Nelson Mandela foi um líder tão inspirador. O filme O Valor do Perdão acompanha os encontros do arcebispo Desmond Tutu com Pete Blomfield, um assassino racista convicto e orgulhoso disso, que lhe escreve uma carta procurando a anistia. Perdoar é mais difícil do que odiar, diz o Tutu. O roteiro desse filme é baseado numa peça teatral chamada O Arcebispo e o Anticristo. É escrito por um advogado, ator e dramaturgo americano chamado Michael Ashton, que por ter vivido longos anos na África afirma que a injustiça está em toda parte, mas somente na África a gente vê ela se manifestar em todos os níveis. Na peça teatral, os eventos não são uma representação de qualquer evento da vida real durante ou após o apartheid na África do Sul, mas faz uma alusão a um caso real. Do you have nothing to say to these families? We were fighting a war. Faz uso de um relato fictício de um encontro entre o arcebispo Desmond Tutu, feito pelo Forest Whitaker, com uma caracterização impressionante nesse filme, e o assassino condenado em busca de redenção, feito pelo Eric Bana. Colluding with your former white masters. In what way? Once a slave, always a slave. Your white masters haven't gone away, have they? Except now it's called reconciliation. É mais um bom e comovente filme do Roland Joffé, que fez A Missão e Os Gritos do Silêncio também. São 115 minutos produzido pela parceria Reino Unido e Irlanda do Norte, com foco no ódio racial sistêmico. With someone is personal. It's always personal. O Valor do Perdão é distribuído pela A2 Filmes, te espera no seu streaming favorito, legendado e também dublado. Tá esperando o quê?